da saúde, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão no mundo. Aqui nós vamos te contar algumas coisas que você precisa saber sobre tratamento e prevenção. Importante entender e diferenciar até para o próprio conceito do que é depressão, é que depressão é uma doença e é diferente de tristeza. Tristeza é um sentimento mais comum que todos nós vivenciamos ao longo da vida, frente a nos adaptar e fazer as nossas atividades e fluir com a nossa vida. Na depressão é diferente. O sentimento ruim, a angústia, a aflição, a desesperança não passa e a pessoa não consegue se adaptar, não consegue se ajustar ao trabalho, ao estudo, aos relacionamentos. A depressão é uma doença que é o resultado da combinação de vários fatores. Tem a ver com o estilo de vida, com as escolhas que nós fazemos e os fatores psicológicos, um componente genético que os familiares sofrem com transtorno de depressão, que ela também vai desenvolver a doença depressão. Nós precisamos sempre pensar num contexto que faça uma análise de todos esses fatores para identificar. O que é importante prestar atenção em alguns sinais de alerta. Por exemplo, um pessimismo diante da vida, um sentimento de desesperança, sintomas percebendo mudanças que podem ser comportamentais, que podem ser a intenção de um familiar ou de um amigo. Entenda qual pode ser o momento para fazer uma abordagem, tenha uma escuta ativa, uma intenção genuína de sentir, de entender como o outro está se sentindo, como o outro está pensando suas questões da vida. Faça uma escuta com calma, tente identificar se há sinais de alerta e, numa primeira oportunidade ou numa possibilidade de abertura, conversar mais abertamente com essa pessoa se ela consegue identificar que ela tem sintomas que podem caracterizar uma doença. O importante é não desmerecer as queixas, por exemplo, isso é normal, todo mundo tem desânimo, todo mundo tem dores no corpo. Isso é algo que desqualifica, que descaracteriza. Então, tentar entender essa pessoa, o que ela tem apresentado de mudanças na vida, se está relacionado com algum fato, algum acontecimento. Importante também não desmerecer comentários sobre a vontade de continuar vivendo. O que é muito interessante a gente pensar que quando a gente faz uma pergunta abertamente, quando a gente tem oportunidade de tocar nisso, uma abertura, falar sobre o que ela pensa em relação à vida, as expectativas que ela tem para o futuro, principalmente para ajudar essa pessoa a entender que se ela estiver sim com vontade de morrer, ela tem possibilidade de cuidado e ela tem oportunidades de tratamento. A gente nunca pode tomar nenhum medicamento sem prescrição médica. Como a depressão ela é uma doença, ela precisa de um diagnóstico de um médico psiquiátrico. O médico vai indicar qual é o melhor tratamento e o tratamento que também pode ser associado são práticas de bem-estar, atividades de lazer, atividades de cultura, atividades físicas, psicoterapia, espiritualidade. Todas as estratégias que nós temos na vida que podem nos ajudar a refletir sobre a vida, a encontrar respostas diferentes daquelas que nós tínhamos até agora, que causam as nossas angústias, tudo aquilo que abre a perspectiva para uma reflexão e para uma melhora da qualidade de vida, é muito bem-vindo no tratamento da depressão. O transtorno depressivo é uma doença complexa, muitas vezes até de se diagnosticar, porque existe muito estigma, muito preconceito associado à loucura, associado a uma situação de adoecimento mental. O importante é que a Organização Mundial da Saúde tem trabalhado para que o conceito de doença ele só é válido se existir saúde mental. O que é importante, nós temos em mente desestigmatizar o conceito de doença mental. É uma doença como qualquer outra. Existem tratamentos eficazes que podem redimir
os sintomas e que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas que também precisa ser identificado, diagnosticado e tratado de uma forma adequada. Quanto mais tempo as pessoas demoram para perceber que tem algo de errado, que ela já não consegue mais ter respostas, que ela se sente confortável, que são resolutivas nos seus problemas, quando ela fica mais entristecida, quando ela fica mais desanimada frente à vida, já é um sinal de alerta e que ela pode ser beneficiada tanto para se tratar quanto para poder evitar a reincidência da doença ou evitar algum outro tipo de adoecimento, tanto físico quanto mental. Pontos relacionados à saúde e bem-estar que pode te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida.